estar trazendo a palavra, uma grande responsabilidade, um grande nervosismo também. Nervoso, né, pastor? Mas é uma grande honra estar podendo falar da palavra de Deus aqui. A palavra que eu trago hoje, estamos no capítulo 8, versículo 28, qual relata a cura de 2 homens dominados por demônios. Jesus cura 2 homens dominados por demônios. O versículo 28 diz assim: Quando Jesus chegou à região de Gadara, no lado leste do lago da Galileia, foram se encontrar com ele 2 homens que estavam dominados por demônios. Eles vinham do cemitério onde estavam morando. Eram tão violentos e tão perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Eles começaram a gritar: Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo? Acontece que perto dali estavam muitos porcos comendo. E os demônios pediram para Jesus com insistência: se o Senhor vai nos expulsar, nos mande entrar naqueles porcos. Pois vão, disse Jesus. Os demônios foram e entraram nos porcos. Estes se atiraram de morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Os homens que tomavam conta dos porcos fugiram e chegaram até a cidade. Lá contaram tudo isso e também o que havia acontecido com os 2 homens que estavam dominados por demônios. Então todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus. E quando o encontraram, pediram, com insistência, que fosse embora da terra deles. Amém? Os irmãos podem se assentar. Então aqui a gente acaba ler um relato a qual o nosso mestre Jesus expulsou demônios de 2 homens. É um texto muito rico. E a gente vai sublinhar alguns pontos aqui desse texto. Tem muita informação, muita informação aqui, muita coisa que Deus dá o discernimento para nós, dentro desse pequeno texto, dentro desse relato. Tem alguns pontos. O primeiro ponto, a qual eu gostaria de estar aqui sublinhando, é a autoridade do nosso Mestre Jesus. Aqueles homens que estavam ali, o texto relata que eles eram tão violentos e perigosos que ninguém se arriscava a passar por aquele caminho. Mas Jesus foi lá. O nosso Mestre Jesus foi lá. Assim como nos dias de hoje, tem muitos lugares a qual ninguém, até nós mesmos, não queremos ir. Tem muitas casas de muita gente, tem muitas pessoas que às vezes precisam de ajuda, mas a gente fala, não vou lá não. Mas Jesus vai. Aleluia! Jesus sempre está lá. Jesus, ele não tem lugar, não tem lugar muito perigoso, não tem demônio. Aleluia! Até os próprios demônios, aqui do texto, eles reconheceram quando eles dizem assim: Filho de Deus, o Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo. Então, até os demônios tremem quando escutam, quando vê Jesus. Quando Jesus chega, até os demônios tremem. Glória a Deus. Então, este é um dos pontos, a autoridade do nosso Jesus, a gente encontra aqui nesse texto. E ninguém passava por ali, mas Jesus passou. Jesus foi até lá. Jesus se importou com aqueles homens. O segundo ponto ao qual eu queria sublinhar aqui também eu fiquei um pouco pensativo o porquê dos porcos ali, o porquê dos porcos nesse texto, porque tudo que Deus faz é muito significativo. Eu acredito de coração, tudo que está escrito aqui nas Escrituras é muito significativo.
E a gente tem que estudar, a gente tem que prestar bastante atenção, porque tudo quer dizer alguma coisa. E o porquê daqueles porcos? E por que eles se jogaram? Por que eles foram lá no precipício e se jogaram do penhasco, né? E eu fiquei pensando ali, raciocinando em cima daquele assunto. Porque os demônios, eu entendo, hoje olhando assim pelo lado espiritual, e até analisando a minha própria caminhada, porque eu também já estive em lugares que também, eu já estive em situação que também não, se não fosse Jesus me tirar, graças a Deus eu estou aqui, eu estou de pé por causa de Jesus. E eu acredito assim, o fato desses porcos estarem no texto é porque os demônios só andam em lugar sujo. Os demônios só andam em lugar sujo. E o fato deles ter se jogado do penhasco é porque eles já estavam sujos. Então, não precisa, os demônios não tinham mais nada para fazer. Os demônios não tinham mais nada, porque o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. E aqueles porcos já sujos, não tinha mais o que sujar, era só matar. E eu vejo o diabo fazer isso dia a dia, quando olhando com os olhos espirituais na vida de outras pessoas que não conseguiram se libertar ainda do vício, não conseguiram se libertar de coisas que vão levar à ruína. O diabo ele vai sujando, mas por último ele tira a vida, assim como ele fez com esses porcos. Por último ele se joga do penhasco, por último ele arranca a vida. E eu fico aqui pensando comigo, e o próximo ponto é um dos mais intrigantes. É um ponto muito intrigante nesse texto, porque eu confesso para os irmãos que eu não esperava essa. Quando eu estava lendo o texto, no final eu tive que ler 2 vezes para saber se eu estava vendo o que eu estava vendo mesmo. E diz assim: então todos os moradores daquela cidade saíram para se encontrar com Jesus. E quando encontraram, pediram com insistência que fosse embora da terra deles. Irmãos, então vamos lá, vamos comigo. Jesus está ali, está salvando aquelas pessoas, está curando aquelas pessoas, tirando demônios da terra dele. O texto já dizia que aquele homem era violento, ninguém passava por ali, ou seja, aquilo ali era ruim para eles. Mas eles foram até Jesus para pedir para Jesus ir embora. Aí eu fiquei pensando, aí eu tomei um choque, irmão. Eu pensei, mas como assim? Eu não entendi agora. Eu tive que ler 2 vezes. E aí que a gente começa a pregar, é em cima disso que a gente vai começar a pregar, igreja. É em cima disso. Porque não faz sentido, faz, irmão? Na nossa ótica não faz sentido. Jesus vem, Jesus cura, Jesus limpa, e aquele povo vai até Jesus, Jesus vai embora. Nós não te queremos aqui. E aí que começa a nossa pregação. Porque o nome do lugar era Gadara. E eu fui buscar um pouco mais de informação sobre aquele povo. Aquele povo de Gadara, ele era um povo de posses, povo rico. Ele era um povo pagão, praticantes de iniquidade e, consequentemente, sujos. Sujos aos olhos das coisas de Deus. Entende? Não sou eu quem diz, é a própria história, entende? Só que, então eu fui buscar o porquê que aquele povo não queria Jesus ali. O porquê que aquele povo. Então, eu separei mais 3 pontos. Porque eles eram ricos, praticantes de iniquidade e, consequentemente, sujos. E Deus, realmente, Deus não habita em lugar sujo. E o próprio Jesus já disse, não se pode servir a 2 mestres. Aleluia. Não se tem como servir a 2 mestres. E aquele povo ali, naquele momento no qual eles foram conversar com Jesus, eles estavam fazendo uma escolha. Eles queriam continuar servindo ao Deus deles. Que fosse o dinheiro, ou que fosse a iniquidade, ou que fosse os deuses pagãos, mas eles não queriam Jesus. É tudo uma questão de escolha. Jesus ele diz, eu estou à porta e bato, quem abrir,
eu entrarei. Glória a Deus. Então não é eu vou entrar, eu vou chegar à porta, eu vou bater. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Então assim, o primeiro ponto a qual eu separei aqui é que aquele povo era aquele povo de Gadara, os gadarenos, eles eram uma cidade, como posso dizer, como se fosse uma cidade muito com bastante recurso financeiro, uma cidade luxuosa, como se fosse um Dubai hoje em dia, né? Uma cidade muito luxuosa, a qual tudo é muito... Então aquele povo, eles eram muito apegados ao dinheiro, eles eram muito apegados ao luxo, e por isso, esse é um dos motivos a qual eles não queriam Jesus. Eles não queriam que Jesus continuasse ali, porque iria contra aquilo que eles queriam para a vida deles. Assim como o moço rico. Quem não lembra do moço rico, né? A qual foi se encontrar com Jesus, lá no capítulo 19 do livro de Mateus também. Aquele moço rico, a qual... Aquele moço rico, a qual foi para Jesus e falou, mestre, gostaria de te seguir, mestre, o que eu faço? E Jesus falou, você cumpre os mandamentos e você pode me seguir. E ele falou, eu já cumpro os mandamentos desde menino, desde moço. E Jesus disse, então só falta uma coisa, se desfaça de tudo, das suas riquezas, e vem me seguir. E aquele moço, ele saiu muito triste. Saiu triste porque ele não conseguia se desfazer daquelas posses dele. Assim como o povo de Gadara também. O povo de Gadara também fez a sua escolha. Assim como aquele jovem rico do capítulo 19. E é uma dificuldade enorme. É uma dificuldade enorme quando as pessoas têm tantas posses como aquele jovem rico, para se desfazer daquilo, para começar a enxergar Deus. Eu vejo isso na vida da gente hoje, na vida do crente, muitas das vezes. As pessoas falam assim, é só acontecer algo ruim, tem que perder tudo para ir buscar Jesus. Infelizmente é uma grande verdade que acontece na vida do crente. É uma grande verdade que acontece na vida das pessoas, geralmente, para falar a verdade. Aconteceu comigo também, não que eu tivesse muitas coisas, mas o pouco que eu tinha me impedia de ver a Deus, impedia que eu visse a Deus. Aleluia. E quando eu perdi tudo e eu não tinha mais nada, que eu olhei para frente e falei, eu não tenho mais nada, mas eu tenho a Deus. Aleluia. Aí a gente começa a enxergar. Então as dificuldades elas ajudam, mas elas também podem atrapalhar. Porque eu acho que eu vou pregar sem microfone mesmo, esses irmãos se cortar. Eu vou ver se eu vou. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Então as dificuldades financeiras, as posses financeiras, elas podem atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. As posses financeiras, elas podem atrapalhar. Assim como Jesus disse, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Elas podem atrapalhar. Mas também a falta de recurso financeiro também pode atrapalhar. Eu entendo. A falta de recurso financeiro pode atrapalhar. Porque se a gente vive na luta a vida inteira, a gente acaba dando uma desanimada. Eu vejo muita gente desanimando por luta. E geralmente hoje em dia tudo é relacionado ao dinheiro. A maioria das lutas da gente é relacionada com o dinheiro. E o crente tem que estar preparado, sim. Aquele que serve a Deus, ele tem que estar preparado a
buscar sempre uma melhora em todas as áreas da vida, não só tanto na área espiritual, como na área da saúde, como na área do financeiro, assim como estávamos conversando hoje mais cedo com o pastor. E assim como disse, né, Jesus, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Só que esse fundo dessa agulha, a qual Jesus estava mencionando, não era um fundo de uma agulha de costura. E esse camelo, ele passa sim pelo fundo da agulha. Nos portões de Jerusalém, naquele tempo, eles eram fechados nas tardes, para evitar a invasão, coisa do tipo. E aqueles viajantes que chegavam com seus camelos, eles tinham que entrar por trás, por uma portinhola que chamava agulha. E aquele camelo tinha que passar pela agulha. Aleluia. Só que sem carga. Ele tinha que passar sem carga. Glória a Deus. E ele tinha que passar agachado. Ou seja, o rico entra no reino dos céus, só que ele não leva nada para lá. Ele deixa suas posses para trás. Aleluia. E ele se prostra. Porque não há riqueza que vai contar no reino dos céus. Não há riqueza, não vai fazer diferença. Aleluia. Amém? Então, a gente tem que ter discernimento das coisas e tem que ter a informação a respeito das coisas também. Porque por anos eu li esse texto do fundo da agulha e eu pensei comigo, falei, não quero dinheiro não quero entrar no reino do céu, mas não é verdade. Não é verdade, não tem a ver. Na verdade, a falta de dinheiro até acaba atrapalhando a nossa vida espiritual. Porque as coisas têm que estar alinhadas, tanto a espiritual, quanto a saúde, quanto a financeira. A gente tem que estar alinhado com tudo. Porque não adianta a gente pode ser, a gente é lógico, o espírito é o mais importante, a gente tem que orar, ter relacionamento com Deus, mas se a gente não cuidar da saúde, que é igual a gente estava falando, né, pastor, a carcaça que leva o espírito, entendeu? E assim, e as contas batem na porta também. O aluguel vence, a conta de luz, a gente tem que cuidar de todas as áreas. Não tem a ver muito com o dinheiro, tem a ver com o amor ao dinheiro, assim como diz em 1 Timóteo, Em 1 Timóteo 6,10 vai dizer que o amor ao dinheiro é a causa de todos os males. Verdade. Então não podemos interpretar de tal maneira que o dinheiro é a causa de todos os males. Não estou fazendo apologia aqui a gente ser vidrado no dinheiro, como muitos que não estão aqui porque estão correndo atrás do dinheiro, infelizmente. Certo? Não estou fazendo apologia, só que a gente tem que ter o discernimento que todas as áreas da gente tem que estar boa, tanto a espiritual, quanto a de saúde, quanto a financeira. Então, todas essas pequenas informações contam muito no final da nossa caminhada, para que possamos estar informados de forma correta. Porque assim como Oséias disse, o povo perece por falta de conhecimento. Então, é necessário, sim. Até peço desculpa à igreja, que eu às vezes não consigo me expressar direito aqui, mas espero que os irmãos estejam entendendo a mensagem. Mas é isso. O crente precisa se cuidar em todas as áreas. Espiritual, já cuidamos, glória a Deus, e ela é mais importante. Estamos aqui louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Creio que todos os irmãos também têm o seu relacionamento com Deus diariamente, que é o mais importante na vida de todos. Mas vamos cuidar das outras áreas também. Vamos cuidar da nossa saúde, vamos cuidar da nossa área financeira, para que não andamos tristes e chateados pelos cantos, porque a conta venceu e não tem dinheiro para pagar. Presente. Acontece muito isso comigo. Já aconteceu muito isso comigo também. Enfim. Mas em Jeremias, Deus fala através da boca do profeta que eu sei muito bem os planos que tenho para vocês. São planos de paz. São planos de prosperidade. Não são planos de paz, de um futuro próspero. É isso que Deus falou. Então, não tem a ver com não ter provisão. Deus já deu a provisão para a gente. Deus já deu. Quando a gente chegou aqui no 6º dia, quando chegamos aqui já estava tudo pronto. É só a gente correr atrás.
e aqui a gente vai terminando o ponto a respeito de dinheiro, e a terceira, o segundo ponto a qual eu gostaria de estar trazendo aqui para os irmãos, é que aquele povo de Gadara, voltando para o texto, eles não tinham vontade de cura, eles não tinham vontade que Jesus ficasse ali para curar eles, para salvar eles. E eles foram até Jesus para pedir para que Jesus fosse embora. Eles não tinham. Porque eu entendo que, igreja, para que Jesus opere os milagres, é necessário que nós também andamos em direção a Ele. Glória a Deus. Ele faz. Se Ele quiser, Ele faz. Com a sua vontade ou sem a sua vontade, Ele faz. Mas eu entendo que Deus é um Deus muito educado. Ele não te força a nada. A sua vontade é essencial para que os milagres sejam feitos na sua vida, para que a provisão seja feita na sua vida. E aquele povo, eles não queriam, eles simplesmente não queriam. Pediram para Jesus sair da cidade deles. Então ali Jesus foi e deixou eles lá com os problemas deles, mas enfim. Porque eu creio que Jesus, Ele opera muito em cima da nossa disposição. Assim como da mulher do fluxo de sangue, em Mateus 9, aquela mulher que dentro daquela multidão toda se esforçou, com aquela multidão empurrando, ela nem podia estar ali, mas ela foi, ela chegou até ali, porque ela sabia, se ela tocasse as vestes do Senhor, se ela apenas tocasse as vestes do Senhor, ela seria curada. E ela foi, com a força de vontade dela, ela tocou. E Jesus, quando sentiu aquela mulher tocando ele parou e falou para os discípulos deles, para os apóstolos, falou: alguém me tocou. E um dos apóstolos falou: mestre, mas com essa multidão está todo mundo te tocando. Todo mundo, a gente está mandando espremido aqui. Ele falou: não, alguém me tocou. Alguém me tocou, de verdade, alguém me tocou. Então eu entendo que tem que ter uma disposição, sim. Tem que ter um esforço da gente, para a gente tocar a Deus. Para a gente tocar a Jesus. Assim como também eu tinha dito outro dia no capítulo 14 também de Mateus. O capítulo 14 também é muito similar também ao da mulher do fluxo de sangue, que é Jesus cura em Genezaré. Ali aquele povo reconheceu Jesus e avisou todos os doentes da região. Vou ler o texto para os irmãos. Então muitas pessoas levaram os doentes, pedindo que deixassem os doentes pelo menos tocassem na barra da roupa, pelo menos tocassem. Então aquele povo, primeiro, eles reconheceram Jesus. Segundo, eles se movimentaram, foram até Jesus. Terceiro, eles tocaram Jesus. Então, é isso, irmão. Muitas vezes clamamos e tal, mas não saímos do lugar. Depende do nosso esforço. A gente precisa se esforçar. A gente precisa primeiramente reconhecer o nosso Mestre Jesus. Segundo, a gente tem que caminhar até Ele. Terceiro, a gente tem que tocar Ele. Quando a gente tocar, eu tenho certeza que Ele vai sentir, Ele vai parar. Assim como Ele parou para a mulher do fluxo de sangue, Ele vai parar e vai falar: o meu filho me tocou. E o milagre vai vir a fluir na minha vida. Eu creio de todo o coração. E aqui a gente vai vendo, é muito similaridade no texto, entre um texto e outro. Se a gente quer conhecer a Deus, se a gente quer saber como Deus opera, aqui é o lugar. Aqui é o lugar. A palavra de Deus, ela é tudo. Ela é tudo. Ela é maravilhosa. Ela ensina tudo que a gente precisa saber. Ela é o manual da vida. Realmente ela é o manual da vida. Eu já vou caminhando para o final, pastor. A minha pregação sempre é bem curta. Mas o terceiro ponto, a qual eu tinha mencionado, aquele povo, eles praticantes de iniquidade, consequentemente sujos, o povo de Gadara. E por isso que eles pediram para que Jesus fosse embora da terra deles. Porque Jesus ele é cura.
mas Ele é cura para aqueles que querem ser curados. Ele não cura qualquer um sem o consentimento. A pessoa tem que querer ser curada. Eu falo para uma experiência própria minha. Por muito tempo eu não quis ser curado. Por muito tempo eu não tinha força para ser curado. Eu caminhava na escuridão, e não tinha força para. Eu ouvia falar e pastores, e eu não queria. E hoje eu estou do lado de cá. Hoje eu vou falar de cura para as pessoas, e nem todo mundo quer a cura. Não é verdade, irmãos? A gente vai falar de cura para as pessoas olham para a gente, quando não faz chacota ainda, olha para a gente como estiver escutando, mas não está entrando pelo ouvido, está saindo pelo outro. Então aquele povo de Gadara também era assim. Eles não queriam Jesus, porque Jesus é cura. Porque Jesus é luz. Jesus é luz. E veja bem, irmão, se eu estou aqui todo sujo, com a luz apagada, tudo bem, mas se você acende a luz, você consegue ver toda a sujeira em mim. E é assim que é Jesus. Jesus é luz. Aonde que Ele vem, Ele mostra todas as manchas. Ele mostra toda a sujeira. A presença dEle mostra toda a sujeira. E aquele povo se incomodava com a luz. Jesus traz à tona os defeitos, a sujeira. Jesus é a luz, irmão. Jesus é a luz. Jesus é a luz desde o começo. Jesus é a luz que estava como haja luz. Jesus é o verbo que disse haja. Era o verbo que estava com o Pai desde o começo, assim vai dizer em 1 João. João 1, não 1 João, desculpa, porque tem 1 João também. Então, Ele é o verbo que estava com o Pai. Ele é o verbo do começo. Ele é a luz do mundo. Ele é Jesus. Ele é Jesus. E eu termino a pregação por agora, pastor. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade. Agradeço. Em nome de Jesus. Espero que eu tenha trago uma mensagem aqui para mim e para você da parte de Deus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Palavra gloriosa da parte de Deus. Amém, irmãos? Aleluia. Com contexto. Glória a Jesus. Vemos que está estudando a palavra de Deus. E isso que é o maravilhoso. Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Eu convido em nome de Jesus a igreja a se pôr de pé. Glória a Deus. Nós estamos num horário ótimo, glória a Jesus. Temos ali, glória a Deus, um lanchinho para os irmãos, né, grátis, né, em nome de Jesus, né. E nós iremos, irmãos, em nome do Senhor, agradecer a Deus por esse culto maravilhoso. Deus abençoe a vida de cada irmão. Diga-se para o teu irmão, Deus abençoe sua vida. Amém? Em nome de Jesus, irmão, nós iremos agradecer.